pondo, com as limitações decorrentes de um time que não é muito Galo técnico. com o Largue estava tentando, Sim. não teve sucesso. E o Largue, inclusive, na entrevista que deu pra gente, muito gol deixou bem claro que essa é a ideia de jogo dele. Os times do Dorival tentam, o Wagner Mancini tenta, mas aí já é um outro patamar, né? A diferença está na qualidade, exatamente. O que eu acho que dá pra gente discutir é a parte de cima da tabela, porque a gente tem o Palmeiras com o melhor elenco do país, não fazendo a menor questão de se impor com um jogo bonito. O Internacional, um time mais reativo do que um time que propõe, o segundo colocado. Aí a gente tem o terceiro colocado, o Flamengo, que tentou jogar. Sem interromper, o Inter é muito mais por característica, o Palmeiras é mais por opção. Porque tem característica para aderir, como o Cruzeiro. Mas, por exemplo, o Djalma, por exemplo, se o Internacional entrasse com uma escalação, o Inter, em geral, joga com o Rodrigo Dourado, com o Patrick e com o Edenilson. São 3 volantes de origem. Chegou a jogar com o Nico Lopes ali. Pois bem, se você troca um dos volantes pelo D'Alessandro e troca outros volantes pelo Camilo, você tem uma outra concepção de meio campo. Então, eu acho que tem um pouquinho a ver também com a necessidade, mas também com as características. Mas eu acho também pela qualidade dos jogadores. Eu acho que o Odair, ele consegue ver qualidade melhor naqueles jogadores ali, apesar de ter colocado é rendimento, Marcelo. Do que os jogadores rendimento. Ele se sente mais confortável com esses 3 volantes, liberando o Patrick. E o time também. Liberando o Patrick também. Dá uma segurança. Hoje não dá para contestar. Hoje não dá para você pedir que entre o Camilo e o D'Alessandro, embora o D'Alessandro até tenha jogado mais nessa reta final. Mas é a característica do jogo do Inter. É um Inter que sofre contra times pequenos em casa e que se sente mais confortável quando é atacado e contra-ataque. O Palmeiras, o Internacional, o Flamengo foge um pouquinho dessa característica, até tenta jogar. Aí a gente vai... Mas não agride. Isso. Agora, essa talvez seja a mudança do Dorival, né, Djalma? É um time que tenta ter a bola, mas em direção ao gol. Com o Barbieri era aquele time que tinha a posse, mas não sabia o que fazer com ela. Aí a gente vai pro Grêmio, que é o quarto colocado. Esse sim joga e dá gosto de ver. A gente vai pro São Paulo, que é quinto colocado, foi líder do campeonato. Bem ao estilo do Inter, reativo, que espera o outro atacar para fazer alguma coisa. Então, está vendo, Marcelo? O problema é quando você tem Bahia, o Cruzeiro, que é um dos melhores, quando você tem Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, vendo esses caras, esses treinadores fazerem algo diferente, é extremamente elogiável. O que me pega, o que me desaponta é os times na parte de cima com qualidade que se sujeitam a esse tipo de coisa. Mas dá para contestar o Palmeiras? Não dá. O que o Rogério destaca que ele conseguiu no Fortaleza? Tempo entre os jogos. Uma coisa que o estadual quase não dava para ele. Aí chegou a Série B, ele não está em Copas, nada. Ele tinha praticamente só ali as 38 rodadas da Série B. Um tempo entre os jogos, você vê que claramente o time foi ganhando a afeição dele, a maneira de ver futebol dele. Então tem uma coisa aqui no futebol brasileiro que isso não é só no futebol brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, montar um time para controlar o jogo, para levar o jogo para o adversário, exige mais tempo do que... Dá mais trabalho, né, Léo? Dá mais trabalho. Difícil. E você precisa treinar. Treina muito mais. E quem mais. treina aqui? Mas assim, nem sempre isso é certeza de que vai dar certo. Não, certeza não existe. Mesmo nem você dando certeza tempo. não existe jeito Diego nenhum. Aguirre teve tempo, mas aí também não tinha time. Mas aí a questão é a visão de futebol dele também. A visão dele. Questão não tinha time o pra próprio eles, Aguirre né? nunca demonstrou que ia querer um time que jogasse de outro jeito. É verdade. Tem muito da filosofia do técnico também. Em cima do por isso que eu acho que, independentemente da situação, não dá pra, eu não vou cobrar nada diferente do Filipão. Eu acho que o que ele tem pra apresentar é isso. Ele tá bastando pro Palmeiras. O tempo é fundamental. O tempo é fundamental para você criar uma identidade, um sistema de jogo. Eu digo assim, porque eu joguei no Brasil e joguei fora. Eu fui campeão na Espanha, mas o time, quase 3 anos para jogamos dessa forma, vamos ser assim, aí ficou automático. Cara, né? Aqui no Brasil, só aconteceu uma exceção. No Palmeiras, que foi aquele time que foi uma coisa mágica. Sim. Que deu liga de cara e já entrosou tudo, mas não é o normal, não é o que acontece normalmente nos trabalhos. Demora tempo. Então você pega no meio do caminho e fala, opa, vou tocar o barco assim, não vou querer mudar tudo e tem uma palavra, um esquema agora novo. Tem uma palavrinha... Djalminha, mas também a gente tem que falar dos jogadores, tem uma né? palavrinha, também, porque sai muito jogador, não é só o treinador também. O Deportivo La Coruña, se comparasse com o elenco que tinha Real Madrid, Barcelona também, não, era um time que... Não estou falando da qualidade dos jogadores, estou falando dos jogadores que saem durante esse tempo. Não, tudo bem, mas assim, o que eu quero dizer? O futebol brasileiro tem uma palavrinha mágica que ele absolutamente desconhece. Processo. A construção de um time de futebol competitivo é um processo. Aqui não se respeita processos. O processo tem começo, meio e fim.
Aqui E não, rápido, aqui você né? quer começar pelo fim. Não, e você só tem esse tempo num campeonato. Então. E se você começa a perder, você vai O Léo embora. citou o Rogério Ceni, né? Ontem eu conversei com o Paulo Pelaipe, que é diretor do Coritiba, e enfrentou o Rogério Ceni na Série B. O Pelaipe, com muitos anos de experiência, falou que o Rogério Ceni é um cara diferente. Talvez por conta da Série B não tenha tido a visibilidade mas de enfrentar os times do Rogério, ou enfrentar o time do Rogério Ceni, quem enfrentou sofreu. E sofreu não porque o Fortaleza montou o maior esquadrão. Não. Os jogadores do Fortaleza, a maior parte deles, inclusive, fica sem contrato. Eu estou até terminando o levantamento. Foi um elenco montado para essa temporada, mas foi um elenco montado levando em consideração as escolhas do Rogério, e foi um elenco, Marcela, que se preparou para jogar bem. Então, o Pelaipe dizia da dificuldade de pegar um Fortaleza que trocava passe, que incomodava. E o CSA, com mais limitações financeiras ainda, time do Marcelo Cabo, tem sido capaz de causar tantos problemas quanto. Fortaleza com mais qualidade. Marcelo Cabo, de repente, consegue o acesso. Já tinha conseguido com o Atlético Goianiense. Mas, Nicola, se você reparar, no início do trabalho do Rogério no São Paulo, você via que o time tinha uma identidade, no Paulista. Sim. Mas aí sofreu as críticas de que levava muito gol. E aí ele mudou. No que ele mudou, que eu acho que foi o time nem fazia gol. E no Fortaleza... Uma goleada para o Audax, né? Para os Aspas Audax. Perdeu um monte de jogador também. Mas no início tinha uma identidade. E aí, Verdade, no Fortaleza, ele passou por esse mesmo processo. Isso que me contou foi o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Depois do campeonato estadual, em que o Ceará foi o campeão, a pressão era gigante para que o Rogério fosse demitido. Esse time vive de bola de ligação direta, ele insiste demais nos jogadores, a torcida cobrava, os dirigentes acabaram se levando por essa cobrança e ele quase caiu no final do campeonato estadual. Foi aí que o Marcelo Paz conversou com o Rogério, e o Rogério falou, lembra que eu te pedi só uma coisinha? Uma coisa, eu pedi várias coisas, mas a mais importante, para você me dar o trabalho para eu terminar o ano. Vamos? Vamos. E a partir dessa conversa, o Marcelo Paz foi para uma entrevista e falou, não vou mandar embora, vai ficar aqui, até o final do ano. E aí ele teve esse tempo para montar o time da Série B, perdeu jogadores, não. A Marcela falou de perder jogadores. Ele perde o Edinho e perde o Oswaldo. Que eram os caras da saída de jogo. Mas ele consegue fazer boas substituições quando ele traz. Ele traz quem pro lugar Por exemplo, ele traz ele acaba mudando um pouco a característica do jogo. O Nenê veio do futebol português para jogar um meio mais centralizado. ele não tem hoje esses caras. Aquele que joga pela direita, o Veloz, bom jogador. O principal hoje, o baixinho Veloz. Eu vou pegar o nome dele. Marcinho. Sendo que ele perdeu o Edinho, né? Então, o Edinho que foi pro Atlético e o Oswaldo que foi para fora. O vovô Crefisa está perguntando, vocês da imprensa, da imprensa, são os que mais detonam um técnico quando não ganha. Por que vocês não apoiam a continuidade do Jair, do Valentim e do Dorival Júnior? Eu sou menos paciente mesmo, é verdade. Olha, eu tenho uma visão de jogo para este homem. Felipe Melo no Palmeiras, com o Filipão e sem o Filipão. Com o Filipão, 19 jogos, com 3 gols e 2 assistências já. E a média de faltas de 1,16 por jogo. Aí sem Filipão, 62 jogos, com 2 gols, 2 assistências. E a média de falta bem maior, 1,84. Golaço ontem, hein? Que golaço ontem, hein? Foi aquele chute gostoso, né? 3 jogos. Você vê que ele é um jogador faltoso, né? Nunca critiquei? A gente criticou, sim. A gente criticou quando ele faz lambança.